Olá, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade semanalmente há uma década no ar, trazendo informação de todas as frentes do conhecimento humano. E a história é uma ciência, na verdade, que nos traz e nos recoloca na jornada da vida. E para falarmos sobre o momento histórico dos 77 anos da participação dos pracinhas brasileiros na tomada de Monte Castelo, na Itália, um historiador especialista sobre a FEB, que é o Vitor Oliveira, que vai falar sobre este momento mais do que importante para todo mundo e que foi construído por brasileiros heróis. Vitor, muito grato por nos receber. Olá, Roberto. Eu que agradeço o convite. Será um enorme prazer falar um pouquinho sobre os nossos heróis do Brasil. Bom, o que fez você iniciar esse levantamento, essa busca por um momento tão importante da história, às vezes esquecido? Na verdade, eu comecei a me aprofundar na história do Brasil, e em específico da Força Expedicionária Brasileira, a partir do momento que eu ingressei no Exército. E notei que, de senso comum, o efetivo que adentrou as Forças Armadas junto comigo tinha esse déficit de informação sobre o Brasil em geral. Então eu comecei a me aprofundar, a estudar um pouco da nossa história, foi aonde que eu me apaixonei ali pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu tive a honra de participar de um evento esta semana, Uhum. né, onde eu vi, inclusive, a simulação de como teria, ou como foi, na verdade, a tomada de Monte Castelo, com canhões e tal. E tinha um pracinha lá, né, um senhor por volta de 100 anos de idade. Você tem contato com esses heróis, verdadeiros heróis, né? Como é que é a relação sua daqueles que você conheceu, esse contato com familiares? É uma relação muito prazerosa para mim, principalmente, como um estudioso do assunto, você ter contato com alguém que presenciou e foi ali um personagem marcante de uma história que você se aprofunda tanto, é de um nível de satisfação muito grande. Então, tive a oportunidade de conhecer diversos pracinhas e seus familiares também. E então, assim, é um contato muito amigável e de muito prazer por estar tendo essa troca de informação e ter esse contato com quem presenciou todos os horrores da guerra. Então, é muito gratificante para mim, como historiador, ter esse elo de ligação. E deve estar ao mesmo tempo um tanto triste, porque você faz alguns anos que você faz isso e alguns nesse meio, nessa jornada sua, faleceram já, né? Como é que Sim, é esse cenário com os familiares? Fala um pouquinho dessa tua experiência pessoal, humana, com relação a isso. infelizmente, né, o tempo da vida está chegando e muitos deles, os que estão vivos acima de 100 anos, mas nessa jornada já conheci muitos veteranos que infelizmente já nos deixaram. Inclusive, teve um projeto que eu realizei, uma entrevista, e seria a primeira revista da FEB que eu produzi, e eu fiz a entrevista enquanto estava em produção, finalizando, o veterano veio a falecer, e infelizmente ele não conseguiu ver o trabalho produzido. Então foi uma coisa que me marcou muito e eu fiquei muito triste com toda a situação, porque era uma homenagem que eu estava prestando para o seu Newton e ele infelizmente não pôde vê-la em mãos. Então deixa aqui meu abraço, meu sentimento à família e agradeço pela oportunidade de ter tido um momento ali de troca de informações com ele. O fato de você conversar com pessoas com idade tão avançada, né, nem sempre todos estão com a lucidez, com a clareza das informações. Mas certamente alguns, como esse que eu vi de longe, porque tinha tanta gente lá Aham, no evento e não quis também cansá-lo mais, porque eu percebia isso, né? sim. Uh, Você então conversou com pessoas que muitas delas ainda com bastante lucidez. Sim. O que você pode dizer de aprendizado ou contar de coisas incríveis que eles contaram a você? É um trabalho bem complicado, né? Como mencionado, por ter uma idade mais avançada, então a gente tem que ter
primeiro, paciência, porque realmente é no tempo do veterano, né? Então a gente tem que ter aquele trabalho ali de conseguir retirar o que eles têm para falar, né? É diferente de uma entrevista normal, onde você pergunta e a pessoa responde. Então a gente tem que ter esse cuidado e até questão de respeito mesmo, né? Pela idade, pela situação. Por muitos anos, alguns veteranos se bloquearam para falar desse tema, pelas experiências horríveis que tiveram, mas ultimamente, através de alguns trabalhos de historiadores, assim como eu faço, começou-se a aparecer mais informações. Mas são histórias incríveis, são histórias de superação. Uma das coisas que mais marcam quando eu escuto é com relação à fome, à destruição que o povo italiano estava e que os brasileiros socorreram ali da forma que podiam, com comida, até com brincadeiras, protegendo os familiares, e existe essa gratidão entre o italiano e o brasileiro devido a essa circunstância. Então, uma das coisas que mais me marca quando eu escuto é esse momento de zelo que o brasileiro teve com o povo italiano. O internauta que talvez não esteja muito afeito a essa informação, existem cidades na Itália que todo ano se reúnem e cantam em português Sim, o hino do exército brasileiro, cantam em português, hasteiam a bandeira. E o que mais causa emoção é que as crianças que estão cantando, ou seja, com 7, 8 anos de idade, né, foram os avós delas que foram atendidos pelos brasileiros. E as pessoas cantam música, sambas brasileiros, entrevistam um cidadão ainda vivo, que era jovem naquele momento, e ele está falando sobre o prazer de ter convivido com um brasileiro, né? sim. Você conseguiu sentir isso nas entrevistas com os pracinhas? Sim, sim, tem esse carinho mútuo ali, tanto do brasileiro com o italiano com o brasileiro, devido às circunstâncias que viveram. Realmente tem um apreço muito grande entre esses dois povos aí devido às circunstâncias da guerra. E pelo diversas vezes que tive essa conversa, sempre me falaram que quando eles tiveram a oportunidade de retornar, foram super abraçados e homenageados lá em solo italiano. Até muito mais do que aqui no Brasil, que infelizmente é muito triste a gente tocar nesse ponto. Mas o italiano em si, principalmente na região que o Brasil atuou, ele tem um respeito e um orgulho muito grande dos feitos dos brasileiros. Para o internauta ainda que desconhece essa história da FEB, né, que o objetivo do programa justamente é este, vale destacar que a Força Expedicionária Brasileira foi a guarnição que mais tempo ficou num campo de guerra na Europa. Ninguém, ingleses, norte-americanos, franceses, ninguém se doou por tanto tempo no mesmo local, com a mesma equipe, Sim. do que a FEB. Então, só por isto já é motivo, sem contar que as roupas não eram adequadas, né? O coturno e tal, aguentando aquele frio europeu com roupa do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, Exato. fazendo uma analogia, uma brincadeira, né? Quer dizer, o cara que estava na praia foi chamado para ir enfrentar a neve. Então, dá para imaginar o esforço desse cidadão, poucos, lamentavelmente, vivos pela força do tempo. Então, a gente tem que render nossa homenagem, de fato, para esses são os verdadeiros heróis que o Sim. Brasil precisa valorizar. Você diz que você não sente essa valorização, né, Vitor? Fala um Não. pouquinho sobre esse cenário, porque aonde, como que você avalia isto, por que te dói isto? Realmente, no Brasil, é muito difícil se falar de militarismo em geral. Então, fomos doutrinados, né, por muitos anos, de uma forma que o militarismo é uma história meio marginalizada. Então, gerações e gerações aprenderam, aliás, não aprenderam sobre os feitos da nossa história militar em geral. Então, hoje em dia, se você não é familiar de um veterano, se você não é alguém que se interessa pelo assunto, dificilmente você vai saber até o que significa a sigla FEB. Então, é um trabalho que foi feito para meio que esconder
os nossos feitos militares e assim apagar um pouco o nosso valor, o nosso brio como brasileiro. Então, é muito difícil trabalhar nessa área, porque existem essas dificuldades. Eu, por exemplo, já tentei, fiz alguns trabalhos, palestras em escolas, mas já recebi muito não em escolas de diretores por dizer que eu iria contar sobre a história militar do Brasil. E falar, olha, a gente não pode falar de militarismo, isso não é correto, sem falar de política, mas dizendo, você está querendo levar uma informação que seria de extrema direita ou coisa do tipo. Então, eles se esquecem da história em si, inclusive professores de história. Então, é muito complicado a gente Acredito. trabalhar esse tema, porque a própria classe não deixa você falar sobre história militar. Então, é complicado. É uma vergonha, de Sim, fato, né, essa sim. doutrinação lamentável. E esse cenário tão dolorido, você sentiu também na alma do Pracinha que você conversou? Quer dizer, ele já, será que ele se sentiu marginalizado? Muitas vezes, sim. Aliás, a maioria das vezes, inclusive com o próprio exército. Tem pracinhas que não fazem, não participam de homenagens que o próprio exército proporciona. Porque quando chegaram da guerra, muitos deles já chegaram como civis aqui em solo brasileiro. E a pensão que teria de direito, muitos tiveram que entrar na justiça e alguns faleceram. Tive contato de familiares que faleceram antes de ter conseguido receber ali uma pensão de direito por ter vivido a guerra. Então, muitos pracinhas guardaram essa mágoa contra até o próprio exército, e então é um meio muito difícil de se trabalhar, porque existe essa dor e por falta de conhecimento as pessoas também não valorizam os feitos dos pracinhas, e somente agora que a história está se mudando, que o próprio exército está valorizando, fazendo eventos, então está mudando agora, porém é tarde, né? Como a gente mencionou no começo da conversa, os pracinhas que estão vivos estão com mais de 100 anos, então não existem muitos para vivenciar o que nós estamos começando a engrenar agora. Talvez a morte de tantos, né? Tem a morte, não no campo de batalha, mas agora, devido à idade, faz com que as pessoas comecem a rever esse cenário e aí é tardio, né? Isso é uma Sim, pena, é uma pena. essa é uma tecla que eu bato muito. Na primeira revista que eu produzi, a matéria inicial era exatamente essa: o que, que vai ser da FEB quando o último pracinha vier a falecer? Porque, a princípio, nós temos poucas mídias que falam sobre esse assunto, então somente quem viveu, quem presenciou, que poderia estar divulgando e trazendo maiores informações. Então, essa matéria que eu produzi era realmente essa, uma indagação. O que vai ser da FEB quando o último pracinha se for? Então, eu tento buscar meios de tentar ali trazer informação de um acesso fácil, rápido para as pessoas, através de projetos que não são visados em venda, em situação monetária. Então, é trazer de forma rápida e fácil a informação, pelo menos para ter o contato. A partir do momento que a pessoa tem um contato com a informação, aí cabe a ela pesquisar, trazer, querer saber mais e se envolver. Mas esse contato que foi bloqueado por muitos anos é uma luta que eu tenho para trazer e as pessoas ter pelo menos o primeiro elo ali, primeira informação sobre a participação do Brasil. Você coleciona peças, inclusive, né? Você tem um mini museu pessoal, né? O que que Sim, você tem sim. da Segunda Guerra? Eu tenho esse mini museu, está um projeto também que seria o projeto mais longo prazo que eu tenho. Eu sou de uma cidade pequena chamada Diadema, em São Paulo, e aqui não temos muita cultura, não temos muitas coisas ligadas ali à parte de desenvolvimento humano, digamos assim, né? E então a minha ideia é que um dia eu consiga ter um museu aberto na minha cidade, trazer o povo a um pouco da nossa história. Então hoje eu tenho cerca de 800 peças, porém de guerras diversas, então Vietnã, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra da Coreia.
enfim, diversos conflitos, são peças aleatórias, então tem um capacete, fardamentos, documentos, materiais de uso pessoal, e aí eu estou colecionando, juntando, recebo algumas doações, e estou formando um acervo para um dia conseguir expor ali as pessoas aqui da comunidade. Você tem capacete da Segunda Guerra? Tenho. De qual país? Eu tenho russo, tenho italiano, tenho o que os brasileiros usaram, tenho americano, eu tenho algumas peças bem variadas aí. Imagino que quando você pega aquilo, tem uma energia, deve ser Sim, difícil olhar, vamos chamar assim, para a sim. peça. Como é que é essa sensação? Olha, para quem gosta, quem cultiva muito a história, né, é uma coisa indescritível, porque a gente, ao pegar uma peça oriunda da Segunda Guerra, você tocá-la e saber o que pode ter acontecido até chegar nas suas mãos, né? Tem um filme que é muito bacana, que retrata exatamente isso que a gente está conversando, que chama Memory Day, onde um neto encontra uma caixa do avô, que foi um militar na Segunda Guerra, e lá tem diversos apetrechos ali que ele encontrou, utilizou e guardou. E aí ele pede para o seu avô para contar a história de cada item daquele. Cada item, do menor que seja, tinha uma história muito grande por trás. Então, a cada peça que eu tenho no meu acervo, eu tenho essa memória desse filme e imagino o que será que pode ter acontecido, quem foi o militar que teve esse material e Se o hoje... cara morreu no campo, né? Se você está Exatamente. recebendo de um cara que tomou um tiro Sim, e ele morreu com um capacete, né? sim. Sim. Uh, Você estava falando, Vitor, sobre tantos projetos seus, né? E isso é espetacular, né? Quer dizer, você querer explicar nas escolas o que a história nos conta, né? Deveria ser um compromisso do professor da escola, né? Mas Exato. você se doa nesse cenário e Sim. parabéns Muito mesmo, obrigado. parabéns mesmo. E a gente vai buscar apoiar no que for possível. Então, assim, você tem nos possíveis produtos, digamos assim, que você possa Aham. colocar no mercado, vamos chamar assim, você tem um colorindo e brincando com a FEB, né, que você já Correto. produziu e já distribuiu. Fala um pouquinho sobre Sim. esse. Vamos lá. Esse Colorindo Brincando com a FEB surgiu uma ideia de que as crianças elas precisavam ter um, um herói, vamos dizer assim, um herói e um herói nacional. Então eu pensei, como as crianças gostam de histórias, de desenhos, e é uma coisa que é bem lúdica para a criança, eu projetei essa revistinha onde tem tarefas com cruzadinha, caça-palavras, tem quebra-cabeça. Então são tarefas para as crianças fazerem, só que com a tema da FEB. Então eu tenho alguns militares que eu retratei, então, como eu trabalho com artes gráficas também, eu desenvolvi esses desenhos junto com as tarefas que as crianças teriam que produzir e somei tudo e fiz essa revista que se chama Colorindo e Brincando com a FEB. Então, é uma forma lúdica de trazer um pouco da história para a criança. Mas o primeiro trabalho que você fez foi uma revista, foi isso? Sim, sim. Eu cheguei a fazer 3 edições de uma revista que aí era de caráter geral, voltados para adultos, né? Então era sobre a FEB e sobre a Segunda Guerra. Então tinha curiosidade, tinha histórias, tinha depoimentos e eu produzi 3 unidades dessa revista, totalmente com recurso próprio. Então não tinha patrocinadores, não tinha quem pudesse me ajudar. E com muito esforço eu produzi e eu encaminhava no correio para as pessoas. A segunda edição eu não consegui produzir por falta de recursos, então eu fiz virtualmente, cadastrei, fiz uma lista de pessoas interessadas no assunto, encaminhei essa revista virtualmente para que as pessoas tivessem um contato, nem que seja pelo computador ou celular. E, paralelo a isso, fiz outros projetos também, que Mas seria... só um instantinho, quer dizer que essa revista, eu imaginei que se havia, por ser um trabalho mais antigo, tinha sido impressa. E Sim, agora você está me dizendo que ela também é virtual, é isso? sim, sim, eu fiz E aonde se encontra?
Eu tenho cadastrado, eu tenho no meu e-mail, e as pessoas que me solicitam, eu acabo encaminhando para elas sem custo algum, somente para ter essa informação. Então, eu tenho a primeira versão foi uma versão impressa, totalmente impressa, e eu encaminhava via o correio, porém, o custo era muito elevado, tanto da impressão quanto para enviar no correio. Imagina um Sedex para o Brasil inteiro, como que ficava Sim, para sim, custear tudo isso, né? sim. Então, a segunda versão da revista, eu já estava com problemas financeiros para produzir e eu não teria condições de estar encaminhando para as pessoas que eu já tinha feito o cadastro. Então, eu fiz a versão online, onde eu tenho no meu e-mail, e aí eu encaminho para as pessoas que solicitam através do correio eletrônico. Então, quem quiser receber esta revista, fala qual é o seu endereço de e-mail. Tá? Meu e-mail eu tenho acobra.fumou@bol.com.br e tenho um que seria da parte de arte gráficas que também eu tenho acesso, que chama Fusion Arts, ARTS, @bol.com.br. São as duas formas de e-mail que eu consigo atender. Tá, vocês estão vendo aqui no caractere aqui abaixo, né? Então, essa informação do Vitor, quem queira conhecer a revista, a história da FEB, é só enviar um e-mail para ele, que ele gratuitamente remeterá para você essa revista. Muito bacana isso, e eu já vou escrever para você porque eu quero ler. Opa, bacana, será um prazer. Ah, bom, mas eu vi também que você tem um canal no YouTube, né? Sim. E o seu canal no YouTube chama um documentário FEB, Luta, Honra e Desprezo, né? Você entrevistou os familiares, é isto? Exato, eu tenho esse trabalho que está em andamento. Infelizmente, com a pandemia, eu tive que interromper as entrevistas por questão de saúde, até Sim. porque são pessoas de mais idade, então a gente tem que ter um Grupo de zelo, risco. um zelo um pouco maior ali para estar se comunicando. Porém, é um trabalho que eu tinha em mente já há bastante tempo e comecei a colocar em prática antes da pandemia. Então, são um roteiro que eu sigo, onde eu tento tirar ali dos familiares dos expedicionários o lado humano, o lado como voltou o brasileiro que foi para a guerra cheio de problemas, cheio de pensamentos ali do que foi, da situação que presenciou. Então eu tento trazer esse lado humano, o lado pai, o lado família do expedicionário. Eu tive um contato muito próximo com o Cláudio, que escrevia um livro sobre o sogro dele, né? Sim, E que estaria completando 100 anos, né? Também já falecido, e que estava num navio ensinando aos militares como que se utilizava o telégrafo, e ele desembarcou na Itália, assim, em Monte Castelo, e lá ficou um ano, basicamente. Então, assim, isso mostra como é que isso, quer dizer, como é que volta esse ser humano, né? sim. Que vai passar um dia em algum lugar e ele cai na Segunda Guerra Mundial. É surreal imaginar isso. É quase filme de ficção, né? Você acorda num outro planeta, de certa forma, e depois você retorna a esse planeta original, né? Sim, Isso sim. daí tem um vácuo nesse meio que algumas pessoas voltam adoentadas sem condição de se recuperar, Vitor. Sim, inclusive teve uma família que eu consegui entrevistar que o veterano voltou com sérios problemas psicológicos e ele foi o primo dele também retornou e voltou com muitos problemas com questão do que presenciou, do que viveu e inclusive com atormentado e teve fazendo um trabalho psicológico para conseguir se restabelecer que não foi dado na época pelo Exército. Então, foi uma volta bem conturbada por toda a situação de como foi. Então, é um trabalho difícil, assim, do que trabalhar esse assunto, porque realmente traz feridas que muitas vezes até não foram cicatrizadas. Você, amigo empresário que acompanha o nosso trabalho há tanto tempo, né? Nós vamos desenvolver um trabalho, um projeto de incentivo à cultura, né? Inicialmente aqui no estado de São Paulo, que é um projeto do PROAC, de incentivo do ICMS, para colocarmos essa informação, né? Esse documentário e essas entrevistas do nosso querido Vitor Oliveira, desse historiador, para que você possa
encaminhar o imposto que você paga para a cultura. E aí para a cultura verdadeira, né? Não é aquela que o cara sai, com perdão da palavra, chacoalhando a bunda na janela, mas é aquela que conta a história de brasileiros que honraram a nossa nação, que honraram a nossa bandeira. Vitor, o que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que nos acompanham? Uma mensagem que eu vou deixar, inclusive eu ouvi de um veterano que me marcou bastante. Hoje nós vivemos num Brasil que, na América Latina, talvez seja o país mais desenvolvido, com mais empresas, mais infraestrutura, mais evoluído, apesar da situação política que sempre nos aterrorizou. Mas esse veterano me falou que hoje o Brasil é o que é devido às ações da Força Expedicionária Brasileira. E aí, por quê? Com a entrada do Brasil e com a ação dos brasileiros, muitas empresas vieram para o Brasil, começaram a fazer investimento, começaram a fazer uma infraestrutura que o Brasil não tinha na época, devido a essa aliança com os Estados Unidos. Então, hoje, essa estrutura que nós temos, o avanço que nós tivemos, diferente de outros países da América Latina, foi devido à participação do Brasil. Ele até mencionava que, num contexto geral, da Segunda Guerra, a participação no Brasil ela é em números não tão grande como de outros países, mas para o Brasil a ida deles e ter conseguido as vitórias que conseguiram fez com que empresas investissem no Brasil, grandes marcas vieram para cá e assim conseguimos estruturar e evoluir a nossa nação. Então o legado da FEB foi esse, levar, apresentar o Brasil, voltar, vieram vitoriosos e assim ou empresas começaram a ver o Brasil com outros olhos e assim investiram aqui. Então, se hoje nós temos da América Latina um país mais desenvolvido, muito se deve à FEB. Você tem toda a razão, porque inclusive o então presidente Getúlio Vargas estava mais alinhado com Hitler, né? Queria entrar do Sim, lado de lá, né? sim. Então, as suas palavras são muito claras e perfeitas, né? Bom, um amigo que acompanha o programa Sustentabilidade, nós estamos encerrando esta edição, né? Então, celebrando os 77 anos da FEB na tomada de Monte Castelo, a participação heróica brasileira, e o nosso querido Vitor Oliveira, que é um historiador especialista da FEB, né? Você pode enviar o e-mail para ele pedindo as revistas digital que ele produz, ou pode contribuir da forma que julgar necessário para levar a história do Brasil adiante. Vitor, muito obrigado, adorei te conhecer, cara, tá? E quero conhecer pessoalmente depois, vou dar uma chegada em Diadema aí. Com certeza, será muito bem-vindo conhecer o material que eu tenho aqui, poder ter esse mesmo prazer que eu tenho em tocar nas peças, vê-las e sentir essa emoção que eu sinto. Eu que agradeço essa entrevista, esse diálogo que nós tivemos, um papo bem bacana e é sempre bom falar dos nossos heróis. Então, agradeço a oportunidade e precisamos mais disso, de canais para falar da história da FEB, os feitos dos brasileiros, porque o nosso povo carece muito dessa informação. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição, trazendo a história de verdade do mundo, do Brasil, para que você se posicione adequadamente na construção da sua vida para um país melhor. Até a próxima semana.